O que está acontecendo com a China, seus capitalistas? A China, a gente sabe, está passando ainda pelos fechamentos. Eu vou trazer alguns vídeos bizarros aqui para vocês de coisas que estão acontecendo lá dentro, pessoal. Mas o nosso foco vai ser falar sobre a economia, porque aqui nesse canal a gente busca entender a macroeconomia e como ela afeta os nossos investimentos. E entender a China também é entender o Brasil, a economia brasileira, já que o nosso principal parceiro comercial são os chineses. E se a China vai bem, o Brasil também vai bem. Agora, se a China vai mal, a gente vai exportar menos commodities e tudo mais, então a gente acaba saindo perdendo também, pessoal. A China foi um importante motor para o crescimento global lá em 2008. Naquela época, a China crescia mais de 10% ao ano. Isso puxou o Brasil junto. Tanto é que a gente passou pela marolinha numa boa, porque estava tendo um boom de commodities. Hoje o cenário é totalmente diferente, pessoal. Então entender a China também é entender o Brasil. Vamos cair para dentro? Já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp e vamos compartilhar a tela aqui então, pessoal, com o primeiro indicador, que é justamente os nossos principais parceiros comerciais. Isso aqui é muito importante para que a gente possa dar continuidade nesse tema. Hoje eu vou falar sobre China, amanhã eu vou falar sobre a Europa. Então já se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. Então olha só, pessoal. 32% dos 280 bilhões de dólares exportados tiveram a China como destino. Então a China, como você consegue ver na sua tela, ela é muito positiva para a nossa balança comercial. Então a China, né, a gente exporta mais para ela do que importa. Então nós temos um saldo positivo de 41,4 bilhões. Então a China é o nosso principal parceiro comercial. A gente pega a União Europeia, por exemplo, nós temos déficit. Estados Unidos, nós temos déficit. Até da Argentina, nós temos déficit. Então o Brasil, ele é muito dependente da China, sim, tá? A China, pessoal, ela equivale aqui a 3 vezes as exportações dos Estados Unidos. Então as exportações para a China foram 2,9 vezes o valor exportado para os Estados Unidos, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, né? Então, da importância desse país para o Brasil. Como eu falei anteriormente, a China, em 2008, ela foi uma máquina que carregou o Brasil junto. Só que hoje essa máquina está perdendo potência, como a gente vai ver agora. O crescimento do PIB, pessoal, o crescimento do PIB da China, lá em 2008, 2009, 2007, né? Era um crescimento aqui, pessoal, na casa dos 10, 12%. Né? Então, como você consegue ver na sua tela, nessa época aqui, ó, lá nos anos 2000, a China começou a dar um boom. A China chegou a crescer em 2007 14%. Tá aí na sua tela, ó. O crescimento da China em 2007, um ano antes da crise do subprime, o crescimento foi de 14%. Os Estados Unidos, nessa época, teve um crescimento de 2% em 2007 e a Índia 7,7%. Então, para você ver como era a potência, como era a pujança da China naquela época. Em 2006, por exemplo, o crescimento foi de 12%, em 2005, 11%, em 2004, 10%. Então, aquilo fomentou muito, né, pessoal, a demanda por commodities, etc. Hoje, esse motor, esse canhão que é a China, ela vem perdendo força. Hoje, o cenário global mudou. Nós não temos, né, essa locomotiva puxando a demanda para cima, arrastando os países junto. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, está projetando alta de 3,2% no PIB da China em 2022. E aí você pode olhar e pensar, poxa, Gabriel, isso está muito bom, tá muito bom, né, pelo cenário que a gente está vivendo. Mas se você for comparar, por exemplo, com o crescimento que a China teve em 2007, que era de 14%, é um crescimento bem capenga, né? Segundo essas projeções aqui do FMI, que vai fechar o ano de 2022. 4,4% é a projeção para 2023. Então, 2023, nós também não teremos uma China pujante, né? Como nós tivemos lá em 2005, 2006, 2007. Então, se o Brasil ele está esperando que o cenário seja o mesmo de 2008, o Brasil está muito errado. Então a gente não vai ter esse parceiro comercial tão forte,
tão pujante quanto foi naquela época. Então o Brasil ele precisa cuidar muito do fiscal, as coisas mudaram muito, né? E não é o bem que a gente está vendo aí desse novo governo, né? Um controle, uma responsabilidade. A abundância, né, não tá tão grande quanto era naquela época. Então isso aqui é uma coisa para você ficar de olho, tá bom? Mas por que será que a China ela não está crescendo tanto quanto crescia naquela época? Bom, pessoal, existem vários fatores, né? Primeiro que se você estimula muito uma economia, vai ter uma hora que ela vai estagnar. Isso é natural dos ciclos e isso acontece com todos os países. Chega uma hora que você vai chegar num limite, né? E aí você tem uma crise. Isso é totalmente normal, faz parte dos ciclos. Só que algo que está fomentando essa desaceleração da China é justamente a Pand, né? A China tem uma política de vírus zero. E agora, pessoal, olha essa matéria aqui. Essa matéria é de 9 de dezembro, tá? Saiu ontem, no caso. Baixo movimento nas ruas da China reflete cautela com flexibilização. No metrô de Pequim, muitos assentos estavam vazios durante a hora do rush. Então você vê na sua tela, pessoal, que um país super populoso ainda está com as ruas vazias, né? Você ainda vê as ruas vazias por conta também, né, dessa questão da política do vírus zero, pessoal. Então isso, né, acaba justamente enfraquecendo a economia. Isso acaba resfriando a economia, né? Outra matéria aqui, ó. China enfrenta problemas com suprimentos médicos e alta de preços em meio a temores lá do vírus. Eles ainda estão vivendo essa questão, pessoal. Então isso, né, são sinais de que essa economia pode desacelerar. E parece que essa desaceleração está sendo induzida de maneira artificial, né? Então as autoridades locais alertam para que os comerciantes não lucrem com a Pand, né? Então ainda eles estão passando por esse problema. Aparentemente a população toda ainda não foi vacina, né? Então é uma situação bem complicada. E a gente consegue ver umas imagens bem assustadoras lá da China, como por exemplo esse vídeo aqui, pessoal, do Wall Street, né? Que eles comentaram o seguinte: funcionários do governo local ameaçam cometer suicídio, pessoal, e suicídio. Eles não receberam salários, pois alguns governos locais estão sem dinheiro após anos de bloqueio. O governo da China, pessoal, quebrou o próprio país, cara. E essas pessoas que estavam coagindo os próprios irmãos do país, agora estão aí ameaçando tirarem a própria vida. Cara, eu acho assim muito assustador viver na China. Eu realmente não entendo como essas pessoas conseguem viver lá. A gente que tem uma visão ocidental, é muito difícil imaginar isso. Então, pessoal, a gente tá aqui vendo esse vídeo, né? A gente tá vendo esses boatos, mas se isso for verdade, então quer dizer que o governo, ele deu um tiro no próprio pé. Qual que é o propósito do governo dar um tiro no próprio pé, fechar a economia, né? É realmente bem estranho o que está acontecendo por lá. Então, olha só, vou repetir aqui, pessoal. Essas pessoas aqui, esses trabalhadores do governo, esses funcionários públicos, eles não receberam mais os salários, pois alguns governos locais estão sem dinheiro após anos de bloqueio. O Estado chinês está quebrado, as cidades, as prefeituras, elas estão quebradas? Se você mora na China ou tem informações, coloca aqui nos comentários, por favor. Então, muitas cidades costumavam cobrir os déficits orçamentários por meio da venda de terrenos para sustentar os desenvolvedores. Mas esse mercado secou. Quem lembra, pessoal, da Evergrande que a gente falava no finalzinho do ano passado? Aquelas construtoras, aquele boom imobiliário que cessou, a bolha imobiliária estourando. Pois é, pessoal. Lembra que a gente fala das peças? O mercado imobiliário é o primeiro a cair. E esse mercado imobiliário já caiu lá na China, tá? E aí parece que a teta secou. Então até quando que eles vão continuar com essa política? Até quando que eles vão continuar com essa política aí do vírus zero, quebrando o próprio Estado? Olha aí mais um vídeo das autoridades para vacinar lá os idosos, né? Então eles carregam as pessoas. É um negócio assustador, gente, o que acontece lá, né? Então até quando que isso vai persistir? Existe uma expectativa do mercado que em algum momento eles vão parar com essas políticas, a China vai reabrir e vai voltar a ser um grande motor aí para puxar a economia global. Então é muito importante a gente ficar de olho
nessa questão da economia da China, pessoal. Porque se a gente pegar, por exemplo, o PMI da China, que foi um dado que saiu agora recentemente, a gente vê que a manufatura chinesa está em contração. Então a fábrica do mundo ela está entrando em contração, pessoal. Isso aqui é assustador, gente. Então o PMI abaixo de 50 indica recessão, indica contração. E a manufatura, as indústrias da China, elas estão apontando que a China está entrando numa contração nesse setor. Esse setor está enfraquecendo, está arrefecendo. Então a gente vai ficar assim aqui nesse canal de olho na economia da China para ver se isso vai persistir ou se, caso o governo deixe dessas loucuras, né, eles reabram e a economia volte a aquecer. Para o Brasil, é muito importante que a China volte a ser um grande motor. Para o Brasil, é muito importante que a China volte a ser uma grande potência, né, com um PIB lá de 10, 15%. Porque assim o Brasil vai exportar muito e a gente pode, né, conseguir ali ter mais uma fonte de renda nessa questão. O melhor era que o Brasil se industrializasse agora, desburocratizasse, para que a indústria viesse para cá. Porque a indústria está um pouco com o pé atrás com a China, né? Mas a gente sabe que o Brasil é essa complicação toda, essa politicagem toda, e montar uma indústria aqui no Brasil é bem desafiador. Mas é uma janela de ouro para o Brasil que a gente está perdendo de trazer as indústrias para cá. De qualificar a mão de obra, de desburocratizar e trazer, de reindustrializar o Brasil. E não acabar dependendo da China, né? Infelizmente as indústrias estão indo para a China, para a Índia, para outros países, né? E não para o Brasil por conta do nosso cenário fiscal, do nosso cenário político, por conta aqui da alta carga tributária. Então acaba que a gente perde uma grande oportunidade de se industrializar. Mas fazer o quê? Essa é a realidade, né, pessoal? Mas vamos ficar de olho aqui na questão da China, pessoal, porque isso afeta assim o Brasil e as commodities, né? Tem aquele vídeo aqui na descrição onde eu falo da relação do petróleo com os crashes, recomendo que vocês assistam. E também vou deixar esse vídeo aqui que eu soltei recentemente, onde eu falo sobre o ciclo do voo de galinha brasileiro, agora com o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, pessoal. Recomendo que vocês assistam, eu vou deixar o link também aqui na descrição para você que quer entender melhor o cenário brasileiro. Agora a gente linkou a China com o Brasil. Se você quer entender um pouquinho mais de como esse governo pode dificultar o crescimento do Brasil, eu vou deixar mais links aqui na descrição. Em breve eu vou falar sobre a Europa. A Europa, como a gente viu, também é um importante parceiro comercial, a União Europeia. Então em breve a gente vai falar sobre a situação da Europa. E olhar essa macroeconomia é entender como a gente vai ser afetado. Bunda na parede, seus capitalistas. A gente se vê na próxima. Espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp. Tchau, tchau.